amigos, queridos, amados de Deus. Novamente estou aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra, né? E é muito bom quando Deus fala aos nossos corações, é o alimento para as nossas almas, muitas das vezes é a força da qual necessitamos para continuar na caminhada, porque às vezes não é fácil, né? Mas com Deus a gente salta muralhas, a gente derrota exércitos, com Deus a gente é mais que vencedor. E nesse dia Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, o lar dos seus parentes, que Deus possa ser com você e mostrar o favor dele na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus, te abençoo, né? E que esse mês de novembro possa ser um mês de grandes notícias, de novas, de mudança, do derramar das bênçãos do Senhor. Se você puder e quiser, se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo, né, quando eu gravar um vídeo aqui, você será notificado, né? E assim você pode acompanhar todos os vídeos, a palavra de Deus que eu venho aqui, né? Quando Deus coloca na minha boca alguma coisa, no meu coração, eu venho até aqui para compartilhar com vocês. E nesse dia eu vou compartilhar com você uma palavra que nos mostra que uma atitude pode mudar a vida, o futuro, a situação na nossa casa, na nossa vida. E a palavra que eu vou falar para vocês está lá em 2 Reis. E é a história de uma mulher, a Sunamita, né? Ela é uma mulher rica, bem-sucedida, uma pessoa que, se você ver, não precisava ficar preocupado com os outros, né? Quando a gente vê tantas pessoas ricas ou bem de vida, bem de situação financeira, e não tem nenhuma preocupação em ajudar o seu próximo, estender a mão, favorecer alguém, né? E essa mulher vê um homem passar lá pela estrada da sua casa e ela nota que ele não é um homem qualquer, ele é um homem de Deus. E ela vai lá até ele e o constrange. O que é constrangir? Ficou falando com ele, falando, vamos comer na minha casa, entre, coma na minha casa, venha, até que ele decidiu entrar e comer. E daquele dia em diante, ele passa por lá, quando ele vai ao monte lá, né, ali numa consagração talvez, ele passa na casa dessa sunamita e ele vai lá e se alimenta todas as vezes, né? Essa mulher, a gente não sabe o nome dela, era da cidade de Sunem, né, que ela morava. E como quem mora, vamos dizer, aqui em Paracuru, é paracuruense. Então ela morava em Sunem, então ela é sunamita. E ali, Eliseu sempre vai na casa dela. Então ela parou, falou com o marido dela lá, ó marido, vamos fazer um quartinho para esse homem, quando ele passar aqui para se alimentar, para comer, ele vai ter um lugar também para descansar, para repousar. E eles fizeram um quartinho, puseram lá a cama, uma cadeira, um candeeiro, né? Fizeram tudo preparado para esse homem. E esse homem passa daquela data em diante, quando tem o quartinho, além de comer, ele também deita lá, é um momento dele descansar, né? Porque a estrada que ele vinha, muitas vezes era longe do local onde ele estava se deslocando para ir, né? E ele estava cansado. E ela, não precisou ele dar uma dica para ela ou falar com ela. Ela quis fazer alguma coisa para ajudar, né? Se fosse vermos hoje, quantas pessoas a gente vê em necessidade, a gente vê em situação não favorável e não estendemos as mãos para ajudar o nosso próximo. Não ajudamos em oração, não ajudamos com palavras, não ajudamos com uma ligação, não fazemos nada. Sabemos que a pessoa muitas vezes está passando por um momento difícil, uma situação que ela está precisando de uma mão,
E a gente muitas vezes está preocupado com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa família, e nós nos esquecemos de olhar o nosso próximo. Essa mulher não tinha nada a ver com Eliseu, né? Mas ela viu que ele passava ali perto da casa dela e falou assim, não, vou fazer alguma coisa, vou dar um pouquinho do que eu tenho, né? Ela tinha muito, mas ela deu a comida, era pouco em vista do que ela tinha, mas ela quis fazer algo para ajudar. Se a gente parar aqui, sair um pouco dessa passagem aqui que eu estou falando, e você vê o bom samaritano, né? Quando vê aquele homem caído, machucado, ferido, ali quase morto, ele teve uma atitude de carregar aquele homem, de pegar ele e levar para ser curado, ser tratado. Era um negócio que não tinha nada a ver com ele. Não era dele, não era do povo dele. Os samaritanos não falavam com os judeus, eles não se comunicavam com os judeus. E quando passa ali, naquela mesma estrada onde o samaritano fez essa boa ação, passou um sacerdote, passou um levita, e eles ignoraram a necessidade daquele homem. Ignoraram. Tipo assim, deixa pra lá, não é comigo. Não, se você vê uma pessoa caída, se você vê um necessitado, é com você. É com você. Deus não quer que a gente ignore o sofrimento de ninguém. Por que eu posso afirmar isso? Porque a palavra de Deus diz, chorai com que choram. Você tem chorado aí com quem está sofrendo? Tem chorado? Ou tem dito, bem feito, peraí, a palavra de Deus diz, sinta a dor do seu próximo. Quando ele está dizendo, chorai como que choro, quer dizer, sinta a dor daquele que está sofrendo. Se aquele está rindo, está feliz, não fica com inveja, se alegra com quem está alegrado, está alegre, está feliz, se alegra com quem se alegra, chore com quem está chorando, sofrendo. Na caminhada a gente vê que as pessoas no mundo estão sendo muito egoístas. Elas estão preocupadas com a sua casa, com o que tem, com o seu trabalho, com os seus filhos, e não para obedecer a palavra de Deus quando diz, chore com quem está chorando. Sinta a dor dele, orando por ele, tentando fazer alguma coisa se você pode. Se você não pode, você tem o seu joelho, a sua boca para orar. Porque a palavra de Deus fala, orai uns pelos outros. Essa é a posição que Deus quer que você esteja. Na oração, na brecha, não no acusador, não da apontação de dedo, não de falar, bem feito, era arrogante. Não! A palavra de Deus fala assim, chorai com os que choram. Por que você não chora? Não sente a dor do seu próximo? Você, se estivesse caído, abatido, em dificuldade, desempregado, você não gostaria que alguém te ajudasse? Sim! E por que nós não nos movimentamos aqueles que estão para fazer alguma coisa para aqueles que estão necessitando, né? E viramos as costas. Esta mulher não virou a costa, não era com ela, não era parente dela, era apenas um homem que passava na porta dela. E ela falou, eu vou fazer alguma coisa para esse homem. E fez. Não só ficou na palavra, porque tem pessoas que falam assim, eu vou fazer, mas fica só no vou fazer. E não coloca em prática a palavra de Deus, quando diz orais um pelos outros. Quando a palavra de Deus, amai o seu próximo como a ti mesmo. Quando a palavra de Deus fala que é pra gente chorar com os que choram. Por que você não tem chorado? Por que você não tem sentido a dor do seu próximo, do necessitado?
Você tem virado as costas, não é comigo, é com você sim. Se você está no seu caminho, é com você. Você não pode fazer como o levita, como o sacerdote, passar do lado, do largo para não ver. Vai fechar os olhos para quê? Seja uma pessoa que não depende da religião que você é ou da religião que a pessoa é para você ajudar. Né? Ah, não é meu parente, não vou ajudar. Ah, não é da minha igreja, não vou ajudar. Ah, não é isso, não vou ajudar. Opa! Esse samaritano, ele toma uma atitude, não tem nada a ver com ele. Eles não têm a mesma fé, porque os samaritanos dizem que devem adorar a Deus no monte. Os judeus que têm que adorar o Senhor no templo, em Jerusalém. Então já havia uma discordância em tudo. Na Bíblia fala, na minha Bíblia, no rodapé, nas anotações, que nem no mesmo prato eles comiam. Veja, era uma rixa muito grande, uma coisa de não se bicar. Mas esse homem não olhou se esse judeu era da fé dele. Não, ele olhou a necessidade, da necessidade de carregar ele, da necessidade de pôr no cavalo dele, na necessidade de levar para um local e pagar para o dono lá dessa hospedaria cuidar dele. E ainda ele falou, ó, tô de viagem, mas quando eu voltar, se tiver alguma coisa aí a mais que eu tenha que pagar, na volta eu pago. Olha que disposição, não era do povo dele, não tinha nada a ver com ele, mas ele se dispôs a fazer alguma coisa, a chorar, a sentir a dor daquele machucado, ferido, quase morto. E você? Você sabe o que a Bíblia diz? Você tem praticado essa palavra? Você tem ajudado o seu próximo? Você tem ajudado? Ou tem ignorado? Ah, não é comigo. É com você. E essa mulher que a gente está falando, a sunamita, ela, né, o profeta fica tão agradecido que ele pergunta para o moço dele, como que a gente poderia ajudar ela? Daí o moço fala assim, ela tem tudo, ela é casada, ela tem filhos, filhos não, desculpa, ela tem muita riqueza, é uma mulher bem sucedida, a única coisa que ela não tem é filho, o marido já é velho, ela não tem filho. Daí o profeta fala, então vai lá, chame ela aqui que eu quero falar com ela. E o moço vai e chama, e o profeta fala, ó, você vai ter um filho. E ela, meu senhor, não brinca comigo, né, porque ela não, quantos anos ela já não tinha filho, não sabe, né, eu acho que já tinha perdido a esperança de ter um filho. E ali o profeta fala, não, a essa época do ano que vem lá, você vai estar com um filho no braço. E isso acontece. E mais quando o menino está grande, o menino morre. Mas o homem de Deus é usado por Deus para abençoar a vida dela e trazer a vida a esse menino de volta. E mais do que isso, que não é essa parte que eu quero falar com vocês da morte do menino, mas é da parte que quando vai haver uma fome lá na cidade dela, lá naquele local, o homem de Deus vem e fala para ela, mulher, pega a sua família, saia daqui, porque aqui por 7 anos haverá fome, vá para um lugar da sua família, saia daqui. E ela vai morar com os filisteus, lá na terra dos filisteus. Olha que coisa bonita, uma atitude dessa mulher, de ajudar um homem de Deus, que não tinha nada a ver com a vida dela. Não tinha nada a ver, ela podia ter passado a vida, não feito nada, e estava bom para ela, mas não, a atitude dela, com a atitude dela, Deus a recompensou com um filho. Depois Deus a recompensou livrando daquele período de fome. Ela pôde sair daquele lugar e ir para um lugar onde ela não passaria fome, onde ela ia ter a situação dela boa, sem passar a necessidade que aquele povo iria passar. Veja, para você ver como vale a pena ter boas atitudes. Eu acredito que ela não fez querendo nada em troca. Ela fez porque ela queria fazer alguma coisa. Ela falou assim, não posso ver esse homem
passar todo dia aqui, e nesse sol, nesse calor, ou nesse frio, seja na situação, e eu estou vendo que ele vem de longe, eu estou vendo que ele vai para lá não tem nada que ele possa comprar comida, nada que possa fazer para ele, eu quero fazer. E ela fez e foi recompensada por Deus. Olha que maravilha! Essa mulher agora, além de ter um sonho, que é o presente de Deus, que é um filho, agora ela tem também o livramento de um período de escassez, de um período muito tenebroso. Muito tenebroso seria. Imagine você morar numa terra que vai haver fome. Imagine você com filho, você acostumada numa vida de riqueza, de não faltar nada. Quão difícil seria para aquela mulher, para aquela família? E ela obedece ao homem de Deus, vai, fica lá. Passados esses 7 anos, ela retorna para a terra dela. Mas quando ela chega lá, a terra está o quê? Ocupada por outras pessoas. E ela vai até o rei para fazer o pedido para o rei de rever o que era dela. O que era dela, ela simplesmente saiu. Ninguém tinha o direito de tomar o que é dela. Ninguém tem o direito de tomar o que é seu, o que Deus deu para você. O diabo pode até tentar colocar pessoas para atrapalhar a sua vida, mas ele não pode permanecer, porque o que Deus deu para você, ninguém rouba, ninguém toma. Você pode jogar fora com as suas atitudes, mas o diabo não pode tocar nos seus filhos. O diabo não pode tocar na sua vida se você pertencer a Deus, porque você, sendo propriedade exclusiva de Deus, o mal não te toca. E essa mulher vai até lá falar com o rei, e ali o moço do profeta, ele está falando com o rei gostava de chamar o moço para ouvir o que Eliseu tinha feito, quais eram os milagres, sabe aquela coisa de você ouvir os testemunhos? Como é bom, né? A gente ouvir as pessoas contando testemunho, o que Deus fez na vida dele, e isso alegra o nosso coração, enche de fé, e o rei gostava disso. O moço estava lá contando, e o moço estava contando justo a história dessa mulher, que Deus havia ressuscitado através de Eliseu, aquele menino. E quando o moço do profeta está contando, essa mulher está aparecendo lá. Daí o moço fala assim, olha rei, essa mulher aí, essa aí, que foi que o Eliseu ressuscitou o filho, que fez... Daí ele falou, opa, vem aqui, o que você está querendo? Porque ninguém vai até o rei se não está querendo alguma coisa, pleitear alguma coisa. E ela conta ao rei, rei, eu saí da minha terra, né, por causa da fome, e agora eu voltei, a minha terra está ocupada. Dá o rei, designa um oficial, vai lá, dá ordem para eles vão ter que restituir você desde o dia que você saiu da sua terra, eles vão ter que pagar, né? Tipo assim, pagar pelo tempo que eles moravam lá. Olha que maravilha que Deus faz. Ela saiu da terra dela, alguém ficou cuidando da terra dela, ficou cuidando, e quando ela voltou, ainda essa pessoa que tinha se apossado da terra dela teve que pagar pelo tempo que tinha usado a terra dela. Glória a Deus. Pense, olha, de repente ela não ficou lá, mas cuidaram para ela e ainda tiveram que pagar. Quer dizer, ela ainda recebeu o dinheiro de quem tinha usado, desfrutado da terra dela. Ela foi restituída. Pensa, pare comigo agora, meu querido, minha querida. Vê como é bom servir um Deus, como é bom obedecer a palavra de Deus, como é bom se importar com as pessoas. A palavra de Deus fala, quando a gente dá um copo de água a um profeta, a gente recebe a recompensa de profeta. A gente é recompensado. Deus é galardoador do que os buscam. Deus sabe recompensar cada um. Imagine, né?
Você tem um filho que faz tudo, obedece, tenta pelo menos fazer tudo. Você não vai querer agradar ele quando ele te pedir alguma coisa? Claro! E Deus está vendo essa mulher que obedeceu, se importou com o próximo, fez alguma coisa, se movimentou em favor de uma pessoa que não tinha nada a ver com ela. Mas ela se importou, ela sentiu a dor, falou assim, ai, é difícil vir nessa caminhada, eu vou fazer alguma coisa. E foi recompensada. Olha como é bom a gente ajudar uma pessoa. Ajuda. Não vira as costas para o necessitado. Não vira costa para o caído, desviado. Não vira costa para o machucado. Porque por aqueles que estão em depressão e a pessoa fala, é frescura. Que frescura, meu querido. Dê graças a Deus que você nunca passou por depressão, nem síndrome do pânico. Dê graças a Deus, mas não julgue as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. A sua obrigação como cristão é chorar com ele, sentir a dor dele. Não é acusar, não é falar, o que será que fez de errado para estar em depressão? Eu quero falar uma coisa para você, que a maioria das depressões, sabe como vem? Vocês vão falar, é o diabo. Claro que é o diabo. Mas ele tem que ter uma porta de entrada no sentimento da pessoa. Não arromba assim. Muitas das vidas que estão em depressão entraram em depressão por atitude de pessoas covardes. Como que eu falo covarde? Porque abre a boca para falar o que não deve. Abre a boca para ferir sentimentos de pessoas. A maioria das depressões começou com algo que mexeu profundamente com aquela pessoa. Sabia disso? Muitas vezes uma palavra de um familiar mexeu tanto e essa pessoa não pôde digerir. Essa pessoa não soube lidar com aquela palavra. A pessoa não conseguiu e aquele entrou, feriu, machucou e foi uma porta de entrada para a depressão se estabelecer. Muitas vezes é um acontecimento muito grande, uma perda, seja, sei lá, fim de casamento, morte, alguma coisa que mexeu tão profundamente com aquele coração e a pessoa não conseguiu digerir, a pessoa não conseguiu administrar, a pessoa não conseguiu sair daqueles pensamentos, a pessoa não conseguiu lidar bem com o acontecimento e foi a porta de entrada. Daí você vai dizer que o que para essa pessoa? Que ela é fraca, que ela é frágil? Nem todo mundo consegue lidar com seus próprios sentimentos e saber separar as coisas, jogar para fora o que não deveria ouvir. Pense uma palavra de um familiar, de uma pessoa que a pessoa admira. Joga a pessoa em depressão. E muitas vezes mata por causa de uma palavra. Daí você vem falar, depressão é frescura? Não é frescura. Precisa de alguém que chore com ela. Alguém que se importe com ela, de verdade. O bom samaritano, ele ajudou uma pessoa que ele não conhecia, mas estava ferido, caído, quase morto. E você? Você está vendo pessoas aí ao seu redor quase morto na fé, quase morto com enfermidade, quase morto no sentimental. E o que você tem feito? Você tem se levantado para chorar com os que choram? Você tem se levantado para fazer como esse homem, o bom samaritano, se levantar, pegar essa pessoa, carregar no colo? Outra vez você fala assim, mas é crente há tanto tempo, agora está aí, desviou, está caído. Quem é você para julgar? Ele está precisando ser carregado, ser acalentado, ser curado as feridas.
poder voltar. Chorar, chore, sinta o sofrimento dessa pessoa, do seu irmão. Essa mulher que eu estou aqui falando com você, ela sentiu que ela queria fazer alguma coisa para aquele homem que passava no caminho perto da casa dela, e passava no sol, na chuva, no tempo, seja o que o tempo fosse, passava. Ela falou, eu vou fazer alguma coisa. Agora eu pergunto para você, no caminho, com certeza, tinha muitas outras propriedades. Alguém fez alguma coisa? Ninguém. Mas essa mulher fez. O bom samaritano fez. E você? Faça a diferença. Faça a diferença, ainda que ninguém fizer. Ninguém fez lá na história da mulher samaritana, na mulher sunamita. Faça você a diferença. Faça você. Se importe com o seu irmão. Se importe com as pessoas que estão caídas, desviadas. Se importe com o necessitado. A palavra de Deus fala que, Jesus vai falar assim, estive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Estive preso, não fosse me visitar. Estive doente, também não fosse me visitar. E você sabe que a pessoa aí está doente. Você foi visitar? Foi fazer uma oração? Ou você não tem tempo? Mas tempo para ficar na frente de um celular, de uma TV, ou ficar fofocando, você tem. E tempo para se dispor a ajudar sem receber nada em troca, você tem. De ajudar o seu irmão, o seu vizinho, o necessitado que se desviou, de ir lá visitar, de ir lá apenas visitar, tomar uma xícara de café, ou ligar, você está bem, você precisa de alguma coisa, de uma oração, eu estou aqui. Faça a diferença. Imagina, o bom samaritano, ele podia passar também por esse caminho e não fazer nada. O que Jesus quis dizer com essa passagem? Não ignore o sofrimento das pessoas. Não ignore a dor. Faça alguma coisa. Se for preciso carregar essa pessoa que está capengando aí na fé, carregue, carregue, carregue. Se é necessário você levantar nas madrugadas, levante, interceda e ore. Muitas vezes você não tem nenhum filho aí no sofrimento, nas drogas, mas você sabe alguém que você conhece que tem. Interceda por ele, faça campanha por ele, chore, sinta a dor daqueles que sofrem. Não despreze, não ignore. Você vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Não que você vai fazer agora tudo para ser recompensado, mas haverá recompensa, porque você está plantando, depois é colheita. Imagina, você vai plantar oração, o que você vai receber para sua vida? Você vai plantar ajuda, o quê? O que você vai alcançar? Você não está plantando, semeando mal. Então virá uma colheita de bênção para a sua vida. Não ignore os caídos, ou desanimados, os frustrados, doentes, ou em depressão, ou aqueles que foram abandonados por seus maridos e estão lá sozinhos. Não ignore. Orai uns pelos outros. Chorai com os que choram. Mas se a pessoa agora saiu do fundo do poço e está feliz, alegrai com os que se alegram. É isso que Jesus quer para mim, quer para você. Sinta a dor do seu próximo. Passa a ser um pouco mais atento. Atento ao que está. Muitas vezes tem pessoa na sua família aí, começando na depressão, e você nem percebe. Porque quem está em depressão, ou no começo dela, nem a família muitas vezes sabe. Porque a pessoa tem vergonha de chegar e falar assim, me ajuda, por favor. Eu preciso de uma ajuda. Porque ela vai ser julgada. Ela vai falar assim, olha, a pessoa pensa, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, e como que eu vou falar para uma pessoa que eu estou em depressão, que eu penso em morrer?
A pessoa que está em depressão, ela quer morrer, morrer, morrer. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, ela tem medo de morrer. Sabe? É uma mistura de confusão na mente, na alma, dor na alma. Quem sentiu dor na alma sabe o que é aquele sentimento que dói lá no profundo. E a pessoa muitas vezes está perto de você e tem medo de pedir ajuda, porque hoje em dia o que mais a gente tem é pessoas que lançam pedra, atacam pedra. Não é pessoa que carrega no colo, não é pessoa que se vira para ajudar, para um abraço, para não julgar, mas para ajudar incondicionalmente, para colocar de pé, para não ver essa vida perdida, perecendo. Olhe para o lado. Olhe, se você não pode fazer nada por alguém aí, Deus quer que nós levantemos como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem a cabeça, que é Jesus, mas tem o dedinho, tem o pé, tem a mão, tem o braço, e nenhum é melhor do que o outro. Se o dedinho está sofrendo, bata um dedinho lá, um mindinho lá, e ele fica inflamado, unha cravada, dói todo o corpo. Dói todo o corpo. Um dedinho tem a função dele lá. Aquele irmãozinho lá que você não dá nada por ele tem a função dele no corpo de Cristo. Não despreze. Não despreze o sofrimento, né, daquele dedinho. Cuida daquele dedinho para que você não tenha que amputar. Não é assim? Quando a gente está com um ferimento, se você não tomar cuidado, ele vai greguenar. Pode até haver uma amputação de uma perna, de um dedo. E o corpo de Cristo tem o dedinho lá, tem a mão, tem o pé. Não deixe que esse dedinho, esse irmão aí que está caído, ou está desanimado, seja cortado. Cuide do corpo. A gente cuida do nosso corpo, na verdade. A gente toma banho para não feder. Passa um perfume para não ficar com um cheiro de nhaca. É verdade? Escova os dentes para não ficar com um bafo horroroso. A gente cuida do nosso corpo. A gente bebe água. A gente se alimenta para não ficar doente, para ter vida. Agora, o corpo de Cristo precisa ser cuidado. Você fala assim, a função do pastor é nossa função, querida, é de todos nós. De todos nós, porque a palavra de Deus fala orar um pelos outros. Não é só o pastor que fica intercedendo, é todos nós cuidando um dos outros. É todos nós orando um pelos outros, cercando de cuidado, de amor. É todos nós observando, não para falar mal, se aquela pessoa não está precisando de ajuda. A gente sabe que a pessoa está desempregada. Você acha que a pessoa não precisa de ajuda? Precisa a pessoa vir pedir para você? Desempregado, com filho, muitas vezes pagando aluguel. Você acha que a pessoa precisa ficar pedindo? Será que nós não temos a capacidade de raciocinar e falar, vou ajudar com o que eu posso? O que eu posso é pouco, mas o pouco, cada um ajudando com um pouco, o pouco se torna muito. Pense. Comece a pensar aí na sua igreja. Quantas pessoas se desviaram do caminho do Senhor nessa pandemia? Quantas pessoas? Porque elas precisavam estar na casa do Pai, elas precisavam ser carregadas, e de repente as igrejas se fecharam e elas se desviaram. E muitas pessoas estão falando assim, você viu, ela não era firme. Querido, ela precisava ser carregada. Ela precisava do leitinho. E de repente ela não teve força para ter esse leitinho. É hora de nós, como igreja do Senhor, nos posicionarmos e levantarmos para buscar essas pessoas que se feriram, essas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Levante-se em atitude. Não estou falando para você ficar de pé. Levante em atitude de fazer alguma coisa. Como essa sunamita, como esses samaritanos.
levantaram, se posicionaram e fizeram. Não apenas só viram, tá aí caído, machucado, coitadinho, ai que dó. Tem gente que faz assim, ai é mesmo, desviou, ai que dó, que pena, quando não dá risada. Tá desempregada, ai que dó, coitado. E, vá fazer alguma coisa, não é dó, você precisa sentir dó. Você precisa dobrar o seu joelho e orar. Você precisa dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Não é dó, é ação. É ação, agir, fazer alguma coisa. Chorar com os que choram. O samaritano podia passar e ser mais um que passou. Ele não foi mais um. Ele foi o que se posicionou, que se levantou. Vou fazer alguma coisa, ainda que ninguém mais faça. Eu vou fazer o que é certo. Deus quer que você faça o que é certo. Será que você não sabe o que é certo? Claro que você sabe, né? Eu falo para meus filhos sempre, né? Eu sempre falo da palavra de Deus para eles. E eu falo para eles, você sabe o que é certo? Sim, mãe, sim. Fala para ele, o pequeno, que tem 6 anos, ainda ele está aprendendo o que é certo. Vocês sabem o que é certo. Faça o que é certo e agrade a Deus. É isso que eu digo para você. Faça o que é certo. Você sabe o que é certo? Claro que você sabe. O que era certo? Quando o homem lá estava caído, machucado, ferido, quase morto, tinha sido roubado, espancado. Era o levita passar e fazer alguma coisa. Era o profeta, o sacerdote passar e fazer alguma coisa. Mas teve que um homem que não era nem da religião deles, um homem que não tinha nada a ver, fez alguma coisa, se levantou, se moveu. Não só falou, ai que dozinho, coitadinho dele. Não. Se posicionou, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou pôr no meu cavalo, eu vou carregar, ainda vou pagar para cuidar dele. Olha que bonito. A sunamita, o homem passa a porta dela, ela vê, ele passa, e sempre passa, e sempre passa. Eu podia falar assim, mais um que está passando. Você acha que não passava gente direto no caminho dela? Claro que passava. Mas ela falou, eu vou dar pão para ele, vou dar alguma coisa. Daí deu pão. Não, eu preciso dar mais, eu posso, né? Eu vou fazer um quartinho para ele vai ter onde descansar também, né? Fica lá no monte, vem caminhando aqui, tanta dificuldade, eu vou ajudar na dificuldade dele. Que você, que eu, não tenhamos a atitude de desprezar o sofrimento de ninguém, de se omitir. Deixa, tá fulano pode mais que eu, viu? Se você não sabe, os que mais ajudam na obra de Deus são aqueles que, na realidade, você veria que eles não podem ajudar. A moedinha da viúva. Olha que valor teve. A moedinha, 2 moedinhas. Agora, você pode ajudar? Sim. Seja pouco, seja muito, você pode ajudar. Se você não pode financeiramente, você tem uma boca e um joelho para dobrar e clamar a Deus por seu vizinho, por seu amigo, pelas pessoas. E eu tenho certeza que você tem a capacidade de fazer uma visita para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão doentes, acamados. Você não precisa de dinheiro para isso. Você não precisa de dinheiro para dar uma palavra, um abraço. Você precisa de atitude, só isso. Atitude de cristão, de filho de Deus, que não vira costa para o seu irmão, que não vira costa, que não despreza o sofrimento de ninguém. Você quer ser abençoado, você pede para Deus, e as pessoas também não querem ser abençoadas. Olhe mais para o corpo de Cristo. Olhe para o próximo, que muitas vezes nem faz parte do corpo de Cristo. Mas com seu testemunho, com a sua ajuda, ele pode perceber que vale a pena servir a Deus. Que o povo de Deus, ele se preocupa com aqueles que estão caídos.
de Deus se preocupa com o necessitado. Né? Essa palavra do samaritano era um povo que não era do dele, né? Não pertencia à mesma fé, à mesma crença, mas ele não ignorou. Já vi muitas pessoas falar assim: eu não ajudo porque não é da minha igreja. Não vai na igreja, eu não ajudo. Ê! Desde quando você encontra isso na Bíblia? Desde quando? Mostra pra mim. Só tenho que ajudar se for da minha igreja. Só tenho que ajudar se servir a Deus. Eu tenho que ajudar o próximo, aquele que está em necessidade. O samaritano é um bom exemplo. Ele ajudou um judeu. Então ele não poderia ajudar. E Deus falou, né, com essa parábola. Ele mostrou que a gente não deve ignorar o sofrimento das pessoas. Que a gente tenha atitude, é isso que Deus quer. Seja da nossa religião, seja da nossa fé, seja do nosso povo, ajudar o próximo, necessitado. É isso que Deus quer. Que Deus abençoe. Oh, como é bom servir a Deus, querido, quando você encontrar Deus de verdade. Porque muitas vezes a gente nasce lá no evangelho e a gente acha que eu sou crente. É nada. Quando os anos passam, a gente percebe que a gente era nada. Quando a gente começa a ter comunhão com Deus, vida com Deus, conhecer o Deus de verdade. É como o Jacó. Jacó falava o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós. Mas um dia ele começou a falar, meu Deus. Você tem que falar isso, meu Deus, conhecendo o seu Deus realmente. Você vai ver, você vai falar assim, eu não era crente em nada, eu não servia a Deus nada. Agora Deus mudou a minha vida. Quando isso acontecer, você vai ver que é muito, muito, muito bom servir a Deus, não há coisa melhor. Que você possa servir a Deus. Não só lá na igreja, porque servir na igreja é fácil, no dia a dia. Praticando a palavra de Deus. Tudo que a gente aprender, vamos pôr em prática, não guardar só no coração. Vamos começar a praticar. Vamos começar a olhar aí, para as pessoas que se desviaram da sua igreja. Começar a arrumar um grupo aí, vamos lá, ou 2 pessoas, ou você mesmo, visitar, orar, se importar com a dor, o sofrimento e fazer alguma coisa, tá bom? Que Deus abençoe, que sua vida possa ser transformada por Deus, que você possa fazer a diferença nesse mundo, chorar com os que choram, chore, e se alegre também quando for o momento de se alegrar, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, a sua vida. E que Deus supra todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Deus abençoe. Eu peço para você, se inscreva no canal, deixa aí, aperta o sininho lá de notificações. Quando eu gravar aqui, você receberá as notificações, tá bom? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Até mais, se Deus assim me permitir.